Espíritos através do Livro dos Espíritos. Então, Livro dos Espíritos, Doutrina Espírita, Allan Kardec, o que ele fala aqui, o que os Espíritos respondem para Allan Kardec. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é feito em pergunta e resposta. Kardec pergunta e o Espírito responde. Tudo dentro de um contexto, de uma análise em porquê, né? Então vamos lá. Desculpem. Na questão 23 do Livro dos Espíritos. Tá? E lá Kardec pergunta bem simples e rápida, o que é o Espírito? E o Espírito responde, o princípio inteligente do universo. Só isso. Tá? Aí Kardec faz uma outra pergunta em seguida. Qual é a natureza íntima do Espírito? E o Espírito responde, o Espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o Espírito não é uma coisa palpável, ou seja, ele está falando que não é corpo, não é matéria. Tá? Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. Então ele está falando aqui que o Espírito não é palpável, o Espírito é alguma coisa além. Tá? Então não é corpo humano, nós não somos corpo humano. Vamos numa outra questão em que Kardec faz uma pergunta semelhante. Lá na questão 76, no capítulo Origem da Natureza dos Espíritos, Kardec pergunta, que definição se pode dar dos espíritos? E o Espírito responde, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Tá? Então é para nós entendermos quem nós somos espíritos, nós não somos corpo de carne. Então vamos além. Agora vamos numa pergunta mais objetiva. Lá na frente, no livro 2, capítulo 4, um capítulo chamado Sexo nos Espíritos. Na pergunta número 200. Então quem tem o livro dos Espíritos na mão, ou pode pegar na internet e baixar, vai na pergunta 200. Os espíritos têm sexos? Ele está falando de sexos masculino, feminino? Tem. E o Espírito responde, não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo, corpo aí. Né? Entre eles, amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher ou vice-versa? Repetindo a pergunta para vocês entenderem. O espírito está falando de encarnações. O espírito que animou o corpo de um homem lá numa outra encarnação pode vir numa nova encarnação em um corpo de uma mulher e vice-versa? O que já foi mulher habitar o corpo de um homem? Sim, o Espírito responde. São os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Aí tem uma questão 202. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Kardec perguntou. E o Espírito responde. Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe, aí vem a parte importante, ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Então vamos agora dar uma breve analisada. Então vocês viram que o espírito não é corpo, o espírito não é pele, dente, cabelo. Cabelo não tem, né? Então, o que é o espírito? O espírito é algo imaterial. O espírito é uma inteligência, ou seja, muita gente chama também de consciência, em vez de chamar de espírito. Ou seja, quando nós somos criados como espíritos, somos criados, como diz aqui no livro, simples e ignorantes. Só isso. E nós somos como que uma chama, como que simplesmente uma luz. Só isso. Eu estou falando isso, mas tem uma outra questão aqui já, né, que agora eu não estou lembrado. Né? Então, nós não somos criados com o corpo material. Nós não acabamos de desembarcar nesse mundo sendo homem ou sendo mulher. Nós já temos várias vivências. Eu, como Anderson, já fui homem, já fui mulher e talvez em diversas situações. Tá? E você que está aí assistindo também. Então, qual é a importância de ser homem ou ser mulher ou ser gay, né, ou ser qualquer outra situação que você sinta que você é? Como eu disse aqui a resposta. O que importa é as provas que você tem que suportar. Então, mas o que são essas provas? São os desafios do espírito. São as coisas que você precisa compreender e aprender diante das dificuldades que vão aparecer diante da sua vida. Então, o que seria de um homem, por exemplo, se você só encarnasse como homem? Você nunca teria a visão da vida, né, do âmbito da mente de uma mulher. Você não conseguiria entender o que é ser mãe, entender a vida como mulher, o que uma mulher passa, quais são os seus pensamentos. Se você encarnasse só como mulher, você não conseguiria ter os desafios para complementar a sua inteligência e a sua personalidade de espírito, não de homem e de mulher, para compreender a vida. Então, por isso que nós precisamos dos dois padrões de encarnação. E aí alguns vão perguntar, Anderson, mas e aí? E quando você encarna homem, mas você sente-se feminino? Tá? Existem várias explicações. Uma, por exemplo, talvez seja por você ter passado muitas encarnações como mulher. E agora, talvez encarnando como homem, sinta-se um pouco feminino. Mas isso é uma explicação ainda muito pobre, né? Muito pobre. Mas é uma coisa que pode ocorrer. Né? Também não quer dizer que um espírito, mesmo sendo, digamos assim, de uma personalidade mais masculina, não seja um tanto mais delicado. Né? Então, isso varia muito, gente. E esse tipo de situação, diante da espiritualidade, não tem importância nenhuma no que você deseja ser. Tá? O que importa para a espiritualidade, o que realmente ela quer de você, é que você se desenvolva com as provas que se desenrolam diante de você. Que você aprenda, compreenda e seja uma pessoa boa. Só isso. O que degrada você como pessoa, como espírito? O que degrada é a mentira, são as hipocrisias, você não tratar bem o seu semelhante, você ser uma pessoa agressiva, vingativa. Essas coisas é que degradam o espírito. Sexualidade não degrada em nada. A sexualidade subvertida no vício ou de uma forma apelativa e que, digamos assim, maltrate alguém, aí sim degrada você. Então a questão não é a sua escolha sexual, é como você trata a sua sexualidade. Se você usa a sua sexualidade sendo heterossexual ou homossexual de uma forma abusiva, de uma forma que agrida a pessoa que é, digamos assim, o seu parceiro sexual ou outras pessoas, quaisquer que sejam, aí você está seguindo a sua vida por um caminho errado e que pode lhe trazer uma reação negativa diante dessa ação. Então isso sim é uma coisa a se revisar. Tá? Agora,
a sua preferência, isso não altera em nada a tua questão vibratória, não lhe torna uma pessoa negativa, não lhe torna uma pessoa má, uma pessoa que não deveria estar, digamos assim, num ambiente espiritual positivo. Isso não tem nada a ver, gente. Então, se você, meu amigo, seja sexo masculino, mas que se sente feminino, seja sexo feminino, mas que se sente masculino, não importa se você é homem, mulher, se você é gay, se você é lésbica, isso não vai alterar a sua condição espiritual de forma negativa. O que vai alterar é a forma que você é como pessoa, como você trata o ambiente à sua volta e as pessoas à sua volta. Tá? Então, a minha mensagem para esse vídeo, trate bem o próximo, não importa quem ele é, né, a forma que ele encara a vida. Se você está numa comunidade espiritual, seja da doutrina espírita, umbanda ou qualquer outro, sinta-se bem com a sua sexualidade. Desenvolva bem a sua mediunidade. Né? Sinta-se feliz e alegre. Não se importe com o que as outras pessoas falam. Muita gente concentra-se na situação do ato sexual, que é uma coisa que ninguém tem a ver com a particularidade, que isso é uma coisa íntima das pessoas. E ninguém tem que se preocupar com isso. Né? Vamos se preocupar com o amor que as pessoas dão. Se você oferece amor para as outras pessoas, para todos que estão à sua volta, né, de forma igualitária, se você é feliz com isso, se isso te traz energia positiva, isso que é importante, gente. Então vamos mudar o nosso padrão mental, vamos evoluir, vamos melhorar. Nunca esqueça que são os abusos que dificultam a sua vida, não são as suas escolhas particulares. Tá? Então essa era a mensagem que nós tínhamos para esse vídeo. Seja feliz, seja amado, seja alegre, encare a vida de uma forma sempre para frente. Deus abençoe sempre, todos os seus dias, e seja sempre iluminado. Jesus sempre te abençoe, Deus sempre te abençoe todos os dias. Muito obrigado.